Eu estava com a intenção de dar mais um exercício e resolver esse exercício agora sobre o retificador trifásico de meia onda, mas eu acho que, como nós estamos apertados, eu vou pular logo e vou entrar logo no retificador trifásico de onda completa, de diodo. E na aula que vem a gente vê com tiristor, tá certo? Então vamos lá, gente. Então é isso aí. Se vocês não estiverem entendendo, eu vou bem devagarzinho, tá? Se vocês não entenderem, levanta a mão aí, faz favor, e pergunta. Então vamos lá. O assunto de hoje, então, é esse aí, ó. Retificador trifásico não controlado de onda completa e com carga resistível para simplificar. Observe aí. Ari, Oi. você não está compartilhando a tela, não? Tá, não, deixa eu voltar então. Deixa eu. Eu vou ter com o monitor ao lado aqui. Deixa eu colocar esse monitor para me ajudar a monitorar. Pera aí, agora sim. Obrigado aí, tá? Agora eu estou vendo o que vocês estão vendo. Eu tinha esquecido de fazer isso. Bem, tá aí, ó. Bem, voltando então, olha aí. O que é isso aí? Observe que nós temos ao lado aí, na amarela, um retificador trifásico de onda completa e ao lado nós vamos colocar as formas de onda aí. Eu já enchi de ondas aí para a gente poder trabalhar com elas, tá? Importante entender esse retificador. Observe que ele está ligado, como o trifásico de meia onda que a gente analisou, a um banco de transformadores. O banco de transformador ele promove, né, ele provê a tensão que a gente precisa, o valor aumentando ou diminuindo, dependendo da aplicação, e fazendo a isolação, né? A rede de energia está ligada aqui no primário do transformador e o retificador no secundário. Então, há uma isolação que a gente chama de galvânica aí. Tá certo? Observe que os primários aqui estão ligados na configuração triângulo. Poderia sair estrela, não tem problema, como eu já disse. O secundário está também ligado aqui, ó, igual do da aula passada, na configuração estrela. Então, primário em triângulo e secundário em estrela. Nesse caso, o secundário poderia também estar ligado em triângulo, porque a gente precisa só de 3 tensões aqui, ó. A em relação a B, B em relação a C e C em relação a. Não há necessidade do neutro, que está aqui, ó. A gente não vai ligar o neutro no circuito. Ele existe porque na configuração triângulo, aliás, desculpe, na configuração estrela, ele existe, né? Porque na configuração estrela ele é o ponto comum aos 3 enrolamentos secundários. Ele existe para que a configuração funcione, para que ela exista. E na entrada do retificador eu estarei ligando 3 tensões, que são as tensões que a gente chama de tensão de linha. A gente não usa a tensão fase neutro como no trifásico de meia onda, tá certo? O que nós vamos retificar aqui são as 3 tensões de fase. Portanto, ele já trabalha com a tensão maior, né? Não se esqueça que tensão de fase, ou tensão de linha, né? Fase, não vamos confundir os termos, né? A tensão de linha é tensão fase, e tensão de fase é a tensão fase neutra. Então, ele vai pegar as tensões de linha e retificar. E tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Não é isso que vocês já estudaram? Agora, veja um detalhe aqui, ó. Se eu tirar esses 2 diodos aqui, ó, e não ligar a tensão C, o que vai restar aqui, ó, esses 4 diodos, são exatamente iguais, ou eles constituem, né, exatamente uma ponte monofásica. Por quê? Uma ponte monofásica, que vocês já estudaram muito bem, né? Ela é constituída por 4 diodos ligados dessa forma, e vocês ligam, a gente liga as tensões da rede, né? Uma tensão entre os pontos A e o ponto B, quer dizer, entre esse ponto e esse aqui, ó. Nós vamos retificar essa tensão. E nesse caso eu estou ligando a tensão do ponto A aqui, ó, e a tensão do ponto B aqui. Né? Então eu estou ligando a tensão que VAB, a tensão de linha VAB. Se eu tirasse
esses dois aqui, ó, e mantivesse os dois de baixo, seria a mesma coisa. Ou se eu tirasse do meio e mantivesse os dos extremos, aqui é esse aqui e o de cá, funcionaria da mesma maneira. Quer dizer, sempre que eu desconsidero um braço, ele vira um retificador monofásico. Então, usando outro raciocínio, eu posso dizer que uma ponte trifásica é uma ponte monofásica com mais um braço. E eles funcionam da mesma forma, tanto o monofásico quanto o trifásico. E que forma é essa? Que é a seguinte, ó, para que haja corrente passando pela carga, ela vai ter que vir, considerando o sentido convencional. Por exemplo, vindo aqui do A, entrando por esse diodo, passando por aqui, ó, e retornando por um outro diodo que seria esse ou esse, nunca do mesmo braço. Por quê? Porque a corrente ela não sai daqui e retorna para o mesmo lugar do circuito, né? Ela circula, então ela circula de um ponto da fonte alternada para o outro ponto. Então, se ela está saindo do A, ela vai entrar no B ou no C. Da mesma forma que se ela tivesse saindo do B, ela estaria circulando por aqui, ó, e retornando por esse diodo D2 ou pelo diodo D4. E se ela estivesse saindo do C, ela estaria passando pelo D5 e retornando por quem? Por D6 ou D4. Certo? Então, a corrente sempre vai entrar por um diodo da direita e retornar por outro diodo da esquerda. É importante a gente saber qual diodo que vai estar conduzindo de um lado e do outro em cada momento. É para isso que tem esse diagrama que nós colocamos aqui, ó. Tem várias formas de analisar isso. Naqueles vídeos que eu passei para vocês, o cara lá analisou de uma forma que eu acho extremamente complicada, e tem um ponto lá que ele nem cita, que é para não complicar a situação. Mas por que ele optou por aquilo? As pessoas têm assim, uma dificuldade de comparar potenciais, né? E é mais fácil você comparar a tensão do ponto A ou o potencial do A, do B e do C, se você tiver o mesmo referencial, que no caso seria o neutro. Aí ele fez isso. Mas eu não vejo necessidade de fazer isso. Vocês vão ver que é mais fácil analisar dessa forma que eu vou colocar aqui, ó. Observe que nós temos aqui, ó, as únicas três tensões que existem no circuito. É a tensão AB, que é essa forma de onda aqui, ó, que é esse gráfico aqui, ó. Tem a segunda, que é BC, que é essa aqui, ó, que pus a seta, e a terceira, que é a CA, que é essa daqui, ó. Então, só existem essas três tensões, desculpe, essas três tensões. As outras que estão desenhadas no mesmo plano cartesiano são essas mesmas tensões desenhadas ao contrário, né? Quando eu desenho a tensão VAB e mostro a senoide representativa dela, eu posso desenhar essa tensão também invertendo a referência, isto é, desenhar a tensão BA, que é a mesma tensão, só que desenhada ao contrário, porque eu mudei a referência. A tensão AB é de A em relação a B. O polo vivo é considerado no A e o outro polo é o B. Se eu estivesse considerando a tensão BA, o polo vivo estaria no B e o outro no A. É só uma questão de leitura, né, de referência, mas é a mesma coisa. Tá certo? Mas tem hora que é bom a gente saber onde fica a referência, porque às vezes facilita na análise do circuito. E vocês vão comprovar isso aqui. Então, se eu verificar esses gráficos aqui, todos eles, né, e observe que eles estão, as primeiras letras das ondas, todas as ondas representadas, estão dizendo que aquela tensão daquele ponto em relação ao outro, tá? CB, C em relação a B, AB, A em relação a B, vai por aí. No primeiro quadrante, quer dizer, o quadrante que a gente chama de positivo, né, a tensão é positiva, os valores que elas estão mostrando, os valores da tensão são positivos, né, em relação ao tempo, né, dá para a gente imaginar, dá para a gente enxergar quem que é mais positivo e quem que não é mais positivo, ou às vezes menos positivo, em relação a todos. Por exemplo, nesse primeiro instante aqui, ó, observe, vou pegar no primeiro instante, não, vou pegar no segundo, que fica mais fácil. Olha, nesse ponto aqui, 30 graus. Observe que nós temos aqui, ó, onde que eu pus a seta,
a maior tensão. Não tem nenhuma tensão acima, não tem nenhum valor instantâneo maior. Né? Tem menores, inclusive tem invertidos aqui, com polaridades invertidas, mas maior que ele não tem. Então, nesse instante, eu tenho certeza absoluta, vindo do gráfico, que a maior tensão é a tensão CB. Se o gráfico da tensão CB está mostrando o C em relação a B, e naquele momento, quer dizer, a tensão instantânea naquele momento é CB, e está acima de todas elas, eu posso dizer que o ponto mais positivo do circuito naquele instante é o ponto C. Se a tensão CB é maior, eu posso dizer também que o ponto mais negativo é o B. Porque, pensa bem, se aquela tensão naquele momento é a maior que existe, e ela é de C para B, então o maior positivo está no C e o maior negativo está no B. Aí eu posso, olhando aqui para o circuito, ver qual diodo estará polarizado diretamente de um lado ou do outro. Por quê? Porque se eu estou considerando a questão aqui positiva, tudo aqui é positivo, eu estou dizendo que C é o mais positivo, eu sei que esse ponto aqui, o C, é o ponto mais positivo no circuito naquele instante. Os outros podem ser positivos, mas não tanto quanto ele. Né? Então, se aquele ponto está com potencial mais positivo, não importa o que está acontecendo no circuito, o anodo de D5 está recebendo o maior potencial positivo. Portanto, ele é mais positivo que qualquer outro, e esse diodo vai conduzir. Usando o mesmo raciocínio, o ponto B, onde está B, que é a linha B, é o maior potencial negativo que existe naquele momento. Por quê? Porque se refere à maior diferença de potencial naquele momento, que é o CB. Tá certo? C é o mais positivo, B é o mais negativo. Então, eu sei que esse ponto onde que está ligado o B, naquele momento, está recebendo o potencial mais negativo. Portanto, esse cátodo, o cátodo de D6, ele está recebendo o potencial mais negativo naquele momento. Logo, ele vai estar conduzindo, porque está recebendo o potencial mais negativo, assim como o D5 vai conduzir, porque seu anodo está recebendo o potencial mais positivo. Bem, dessa forma, gente, a corrente vai circular, estará circulando nesse momento especificamente por esse caminho aqui, ó. E a tensão na saída vai ser qual? Se esse diodo aqui está conduzindo, o D5, ele coloca o potencial C aqui, ó, onde está positivo. Se esse outro está conduzindo, ele coloca o potencial de B, que é negativo, aqui, ó, no outro segundo barramento. Aqui é um diodo conduzindo, um diodo ideal é curto, é como se esse ponto tivesse ligado aqui da mesma forma que eu posso imaginar que esse ponto aqui está ligado aqui. Então, a tensão na saída, os terminais da carga naquele momento, é a tensão CB, que é essa tensão aqui. Ó. Entendeu? Nesse primeiro intervalo no qual a tensão CB é maior, aqui, ó, é a situação que vai prevalecer, porque CB está como maior tensão no circuito. Então, nesse intervalo, eu sei que quem vai estar conduzindo é D5 e D6. Assim como eu posso saber também que nesse outro intervalo aqui, observe, a maior tensão que existe é a B. Olha o detalhe, A em relação a B. A é o mais positivo e B o mais negativo. Por quê? Como dizer assim, é a natureza não é a natureza da coisa, é o que nós estamos considerando e representando, melhor dizendo. Bem, então, nesse segundo intervalo que eu estou considerando, quem vai estar conduzindo, do lado do positivo é o diodo que está ligado na fase A, que é o D1, do lado negativo é o diodo que estiver ligado na segunda letra aqui, ó, que é o B, que é o D6. Então, a corrente estará circulando por esse caminho aqui, cara. Olha bem o sentido, ela vem por aqui e retorna pelo D6 e vai por aí, tá? E assim sucessivamente, né? A mecânica da comutação é a seguinte, o diodo que conduz, isso acontece da mesma forma que aconteceu com o trifásico de meia onda. O diodo que entra em condução, porque a partir daquele momento que ele entrou em condução, ele o fez, aliás, que naquele momento, né, naquele momento que ele entrou em condução, ele fez isso
porque o anodo dele ficou mais positivo do que quem já estava conduzindo. Aí ele entra em condução. E quando ele entra em condução, prevalece o seu potencial mais positivo, que corta quem estava do mesmo lado. Né? E aí fica só ele, mas o do outro lado. Então vamos fazer digamos assim, uma cinemática da coisa acontecendo aqui. Ó. A partir desse ponto que eu pus a seta, a fase CB ficou maior. Quem estava maior até aquele momento era dessa linha aqui, ó. Que linha é essa aqui, ó? É só acompanhar. Era o CA. Quem estava conduzindo do lado positivo era o C, tá certo? Era o C, cara. Primeira letra que manda, do lado positivo. E do lado negativo era o A. Então a corrente estava passando por aqui, ó, até aquele primeiro momento. Aí passou aquele momento. Aí a primeira letra, que era CA, continuou C, só que é CB. O que mudou lá? Trocou a segunda letra. Entrou B, né? A segunda letra não se pode perder aqui, ó, era A, era CA. Aqui passou a ser CB. Quer dizer, CA passou para CB. C continuou como primeira letra e B assumiu o lugar de A. Entendeu? Como C, a primeira letra, continuou, quer dizer, o positivo não mudou, mas o negativo mudou, vai mudar o diodo do lado negativo. Entendeu? O que vai mudar? Olha aqui, ó. Vai entrar o diodo, vai continuar o diodo C da primeira letra, que é o D5, desculpe, e passa a conduzir a partir daqui, ó, o da segunda letra, que é o B. Então a corrente que vai circular, continuar entrando por aqui e vai passar por aqui, como a gente já tinha visto. Opa, entendeu? Daqui, ó, até aqui, ó, fica essa situação. Nesse ponto aqui, agora vocês vão conseguir enxergar melhor. Nesse ponto, esse mouse aqui é muito legal. Ó, nesse ponto que eu estou pondo o mouse aqui, ó, passou o cruzamento, vai ter uma mudança. O que muda? De CB passa para AB. Quer dizer, a segunda letra continuou. Quer dizer, o diodo do lado negativo continuou, mas vai trocar a primeira letra. Então, o diodo do lado positivo vai entrar, vai mudar. Quer dizer, o A vai ficar mais positivo. Então, esse diodo aqui, ó, recebe um potencial mais positivo no seu anodo, ele entra em condução, coloca esse potencial mais positivo nesse barramento aqui, tá certo? Todo o barramento, o que faz com que esse lado aqui fique mais positivo que o outro. Quer dizer, o A mais positivo que o C tira o D5 e assume o D1. Aqui, ó, o que vai acontecer nesse próximo aqui, ó? A primeira letra continua, ó, é a C, mas trocou a segunda letra. C ficou no lugar do B. Quer dizer, C ficou no lugar do B como a mais negativa. Então, de outro, entra em condução, coloca esse anodo, o mais negativo, né? E ele corta. Aí a corrente vai circular de onde? Do D1 até o diodo da segunda letra, C, que é esse aqui, ó. Então ele vem por aqui e vai passando por aqui, ó. E assim sucessivamente. Não há necessidade da gente ficar pau a pau, ponta a ponta, não, porque isso aí é uma coisa, é uma sequência que não muda, não há como mudar, é uma sequência natural do sistema. Então acontece assim, ó, toda vez que troca uma primeira letra, muda o diodo do lado positivo. Toda vez que troca uma segunda letra, lá nos pontos de máxima tensão, de tensões maiores, troca um diodo da primeira letra. Nunca vai haver troca ao mesmo tempo. Se vocês observarem o gráfico aí, ó, os pontos que a troca, quer dizer, durante 120 graus uma letra fica. Aqui, ó, daqui até aqui, ó, o B continuou, cara. Ficou como segunda letra, mas trocou o A, exatamente no meio aqui, ó. Então, em intervalos de 120 em 120, de um lado, mantém-se uma situação do diodo daquele lado estar conduzindo. Tanto faz de um lado como do outro. Só que nos momentos que troca de um lado em relação ao outro, há uma diferença de 60 graus. Quer dizer,
O B ficou aqui, ó, 120, o A ficou daqui até aqui 120, aqui, ó, o A começou aqui, ó, e continuou aqui e ficou aqui. Então, ele ficou 120, só que 120 graus, né, dele estão defasados dos 120 graus da segunda letra, né? Então, não há comutações simultâneas, há comutações de 60 em 60 graus. Então, há uma troca de par de diodos de 60 em 60 graus. Mas o que é importante, assim, na saída, eu vou ter sempre essa troca aqui. A tensão na saída, então, ela fica mudando de valores, de quem está jogando o valor, tem que estar aplicando a tensão na saída. Isso faz com que a forma de onda na saída seja essa aí. Ó. Opa, essa aí. Ó. Essa é a forma de onda na saída. É uma tensão em relação ao zero, ela é quase igual ao valor de pico. Ela é uma onda de valor bem alto, né? O valor médio dela está quase igual ao valor de pico, né? Porque a média dos valores está bem aqui em cima, e ela é quase uma tensão contínua. Para calcular esse valor, eu devo calcular essa área aí, ó, é claro, pegando só um período, né? Aqui está com 2 períodos, né? E dividindo pelo período, tá certo? E é interessante, gente, toda vez que vocês forem analisar esse circuito, é vocês considerarem o que a gente chama aqui, ó, de mapa de condução. Aqui eu desenhei em azul a forma de onda de corrente, tá? Em cima é a forma de onda de tensão, é o VO, e embaixo é a forma de onda de corrente, porque a carga é puramente resistiva. Né? A gente desenhou embaixo, mas isso aí é só porque geralmente a gente raciocina assim que corrente é mais baixa, né? Tem nada a ver. A escala de uma tem escala de uma, tem escala da outra, né? A corrente, a gente fica com essa impressão que eu devo desenhar para baixo, em valores menores, por causa da lei de Ohm, né? É tensão sobre resistência. Mas eu posso fazer o contrário também, né? De qualquer maneira, ela tem a mesma forma da tensão, por quê? Porque a corrente é a tensão dividido pela constante resistência, né? Então tem que ter o mesmo formato. Bem, eu estava dizendo o seguinte, para a gente entender, não esse circuito, porque esse circuito aqui não muda nada, é isso que eu falei, morreu aí. Mas quando a gente está analisando o retificador com tiristor, né, a gente saber o que está acontecendo em cada momento é importante, porque é através disso que eu defino os pulsos que vão disparar os tiristores. Então, a gente tem que conhecer, não é que tenha, né, é muito macete conhecer isso aqui, ó, o mapa de condução dos diodos, ou, no caso lá do tiristor, dos tiristores. Olha o que eu mostrei aqui, que eu estou mostrando aqui, ó. Exatamente, cada retângulo desse está localizado e tem a dimensão que é estabelecida pelo intervalo que o diodo vai conduzir. E observe aqui, ó, tem os diodos ímpares e os diodos pares. E os diodos ímpares, eles vão trocando a ordem numérica, sempre saltando uma. São os ímpares aqui, ó, 1, 3, 5, 1, 3, 5, e de baixo. Os pares aqui, ó, 2, 4, 6, 2, 4, 6, e assim sucessivamente. E nunca há troca de par de diodos de um lado no mesmo momento, mas na metade do outro, né? Por exemplo, D6 foi trocado com D2, D2 entrou e tirou o D6, na metade da hora, do período, né, que o D1 estava conduzindo. E D1 foi trocado por D3 na metade do período que o D2 estava conduzindo. É aquela jogada que eu mostrei lá em cima, né? Um fica a 120 graus, o outro de um lado, do outro lado também tem um que fica a 120, só que ele vai trocar com o seu próximo, né? Nos 60 graus a partir do momento que o primeiro, o de cima, né, o positivo ou o negativo, entrou em condução. Agora, vamos comparar aqui. Ó. O D1 está conduzindo daqui, ó, desse ponto aqui, até aqui. Vamos ver isso lá na forma de onda. O D1 não vai conduzir quando a fase A for a primeira letra, for a mais positiva, e a fase A assumiu a posição de primeira letra aqui, ó. E ficou daqui até aqui, ó. É só você pegar uma projeção aqui embaixo, ó. Quer dizer, D1 entrou aqui, D1 está ligado na fase A. Então, começou aqui e ficou 120 graus até aqui, ó. Aí entra
o D3, quer dizer, passou como primeira letra, né? Passou a ser a primeira letra o B. Aqui, ó. O B entrou aqui, ó, e ficou 120 graus sendo a primeira letra. O B está ligado onde? No D3, então o D3 entrou aqui, cara. Depois, o que aconteceu aqui? O C entrou como primeira letra, cara. Aí vai ser o diodo D5. Olhando isso só do lado da segunda letra, dos diodos negativos, do lado negativo. É a mesma coisa, cara. Daqui até aqui, ó, onde que eu estou mostrando, é o D6, que é esse diodo. Cadê o D6? Esse aqui, ó. O D6 está ligado no B. Então, é quando o B fica como segunda letra, e B entrou como segunda letra aqui, conforme já vimos, cara. E fica esse período todo, esse intervalo todo aqui, ó. Observe B como segunda letra aqui, então ficou como segunda letra. Depois, quem entra como segunda letra, depois do B, é o C, né? Ordem alfabética. Então, é o C como segunda letra, C aqui, ó, como segunda letra, é o D2, então vai entrar quem? D2, cara. D2 entrou na hora que o C assumiu como segunda letra, e ficou até aqui. E vai por aí, vai ficando essa trocadinha aí, ó, tá? Até o final, ou indefinidamente, tá certo? Dá para vocês montarem esse mapa, gente? Porque não é difícil, é só vocês colocarem isso na cabeça, levar essas considerações que eu estou fazendo. O funcionamento é simples, né? Guarde que só isso, ó, tem que ter dois diodos conduzindo para ter corrente na carga. Um do lado esquerdo e do lado direito. Um do lado que chama positivo, né? E o outro do lado negativo. O do lado positivo vai conduzir aquele que estiver ligado na fase mais positiva e vai começar a conduzir a partir da hora que ela se tornou mais positiva. Do outro lado é o contrário, porque é diodo que está ligado, que a fase está ligada no cátodo, então ele vai entrar em condução quando aquela fase assumir a posição de ser a mais negativa. A partir daquela hora ele entra em condução. Tanto faz um diodo entrar de um lado ou do outro, quando ele entra, ele tira o seu colega vizinho de lado. Tá certo? Porque ou assume, se for do lado positivo, o potencial mais positivo, ou se for do lado negativo, assume o potencial mais negativo, e assim sucessivamente. Certo? Para fechar esse raciocínio, né, vamos verificar a tensão num dos diodos. Por exemplo, em D3. Né? D3, esse aqui, ó. Qual é a tensão que aparece nos terminais de D3? Basta lembrar que quando eu quero saber a tensão nos terminais de um diodo, o polo vivo do osciloscópio tem que ser ligado no anodo e o polo térreo, GND, no cátodo, né? Igual fizemos para um trifásico de meia onda. Então, polo vivo aqui, ó, no anodo, portanto, ligado no B, né, cara? Eu colocar o polo vivo no anodo de D3, ou ligar ele aqui direto no ponto B, ó, na linha B, né? Na fase B, é a mesma coisa. Agora, o GND está no cátodo. O que vai aparecer no cátodo? O que chega nesse cátodo ao ser colocado aqui? Vai chegar a tensão do A, quando o D não estiver conduzindo, ou a tensão C, quando o D3, D5 estiver conduzindo. Se esse conduzir, põe o potencial da linha dele aqui, se o outro estiver conduzindo, é a da linha D. Quer dizer, vai aparecer o A ou C, conforme seja A, não, seja D1 ou D5 que estiver conduzindo. Então é só olhar lá no mapa quem vai estar conduzindo, né? Ou verificar na forma de onda aqui, que já dá um pouquinho mais de trabalho, porque o mapa de pulsos facilita demais esse tipo de coisa. Então vamos lá. Como é a tensão no D3, é a mesma regra que nós empregamos para o retificador de meia onda. Né? Quando o diodo estiver conduzindo, é um curto. Quando ele não estiver conduzindo e estiver aberto, ele vai ficar submetido ao circuito ligar nele. Né? Então, vou começar do tempo que está conduzindo. Vai lá no mapa e verifica. É no diodo D3? D3 é o vermelho, cara. O D3 é conduzir nesse intervalo aqui e nesse intervalo aqui. Basta vocês pegarem a linha aqui embaixo, ó, e marcar. Colocar ela sobre o eixo aqui, ó. Eu já vou pôr a onda aqui, tá? A onda que vai aparecer é essa aí, ó.
Observe que ela, no intervalo que o vermelho acontece, que é o D3, ela fica zerada, que ficou zerada aqui e aqui. E no resto do período, aí o diodo não vai estar conduzindo. Se ele não está conduzindo, D1 ou D5 vai estar conduzindo. Manda sempre o diodo do mesmo lado, tá? Porque o GND está ligado nesse barramento aqui, ó. Então, o que chega nele é o que o outro diodo do mesmo lado manda, né? Por exemplo, no intervalo, nesse intervalo aqui, ó, que D1 está conduzindo. Se é D1 que está conduzindo, ele põe o A no GND. Então, vai ser AB. Aí, naquele intervalo, nesse intervalo aqui, eu desenho a linha AB. Desculpe, eu falei AB, mas não é AB não, desculpe, tá? É BA, tá? Não é AB não. Por que é BA? Porque o GND não, o polo vivo está no B. Então é A, de novo, é o B em relação ao... É o B porque o osciloscópio está com GND no B, o polo vivo no B, polo vivo no B. Então é B em relação a A ou B em relação a C, conforme seja D1 ou D5, tá? Como é D1, nesse intervalo que eu estou considerando, aqui, ó, como é D1, é BA, tá certo? B está aqui, ó, e A chegou aqui. Então, o diodo vai estar enxergando BA. Aí eu procuro o BA e marco o BA no intervalo do verde aqui, ó. Cadê o BA? O BA está aqui, ó. Aqui, ó, o verde que está aqui, ó, e vem até aqui, aqui, ó. Nesse intervalo, eu desenhei o BA. Certo? Nesse pequenininho intervalo aqui, ó, quem está conduzindo é D5. D5. Então, D5 colocou o C aqui, ó. Então, é BC. Eu procuro o BC. BC está aqui, ó. Eu desenho um pedacinho do BC aqui, ó. E, para terminar um período, né, que vem até aqui, ó, vou fazer mais alguma coisinha. Vamos pegar esse próximo intervalo aqui, que quem vai estar conduzindo é o D5 de novo, cara. Pego o D5 e D5 conduzindo, claro, é o BC. Pego o BC e desenho ele aqui, é o BC aqui, ó. Desenho o BC e vou aí fazendo isso sucessivamente. De tal forma, gente, que aparece lá no diodo D3 essa forma de onda. Qualquer diodo tem a mesma forma de onda, ela só muda de posição. E não há motivo de não ser assim, né, gente? Tá certo? Entenderam? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Vocês acharam complicado? Vocês não falaram se entenderam ou não entenderam? O que vocês me dizem aí? Vocês estão falando? Tranquilo, professor. Está tranquilo, né? Podemos continuar? Todo mundo aí está tranquilo? Tem um rapaz aqui semana passada, na hora que a gente começou a aula, não lembro o nome dele, ele estava dormindo, ele estava deitado, ele deu bobeira, apertou a tecla lá da câmera dele, o botão lá da câmera, ele está deitado com o notebook na barriga, com a cara de sono. Tinha uma semana que ele não tomava banho. É verdade. Não é? Barbudo, sem tomar banho, cara de sono, só faltou mostrar uma lata de cerveja. Deve estar fazendo a mesma coisa agora. Gente, agora tem uma coisa importante aqui, essa onda que eu desenhei aí, ó. Deixa eu chegar para frente aqui, ó. Vamos fazer uma outra coisa aqui, ó. Nós vimos até agora, o que nós vimos até agora? A forma de onda na carga, né? O mapa de condução dos diodos. E eu estou mostrando aqui, ó, as formas de onda de corrente. Que é interessante, ó. Olha as formas de onda de corrente aqui, ó. Como a carga é resistiva, né? A forma de onda de corrente na carga tem esse formato aqui, ó. Então, durante o período que cada diodo estiver conduzindo, a forma de onda de corrente por ele é a mesma forma de onda de corrente na carga. Ó. É lógico, né? Exatamente por isso, né?
Eu nem sei se eu posso dizer que exatamente por isso, né, que a forma de onda do diodo é pela carga ou a carga é pelo diodo, né? É um conjunto de influências, né? Bem, se nós temos, para não complicar, se nós temos na carga essa forma de onda de corrente e num determinado um diodo vai estar conduzindo e a corrente que está passando por ele é a mesma que passa pela carga, a carga ambos têm a mesma forma, né? Então, pelo mapa aqui, por exemplo, ó, veja o D1, o exemplo aqui, ó, D1 eu sei que conduz aqui. Então, se eu pego a forma de onda de corrente na carga naquele período, que é essa que a seta está mostrando, é a forma de onda de corrente no diodo. Porque a corrente que passa por ele é a única que está passando ali no circuito, que é essa que tem a mesma cor, eu mantive as cores aqui. Nesse outro intervalo aqui, ó, quem está conduzindo é D3, então é vermelho, então D3 está aqui, D3 está aqui. Né? Esses de baixo são os diodos do outro lado, o lado do lado negativo, né? Que a segunda letra determina. Mas é a mesma história. Se D6 conduz nesse intervalo, a forma de onda de corrente na carga é a mesma dele. Cara. A corrente dele não é negativa, a corrente é sempre positiva. Tá? O diodo não conduz corrente no sentido contrário, não se esqueça. Então, eu peguei esse mapa aqui, fatiei ele todo, ficou parecendo até uma barraquinha de festa junina, cheia de cores, né? Para vocês verem as formas de onda de corrente. Né? E o interessante é que, a partir do momento que eu sei a forma de onda de corrente, eu posso calcular o valor médio da corrente. Isso? Para calcular o valor médio da tensão, a gente calcula uma seção dessa aqui, gente, olha só o detalhe, ó, calculo uma seção dessa, uma calota dessa, eu posso calcular qualquer uma calota, são todas iguais. Em cada período tem 6 calotas dessas. Certo? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Aqui termina o período, ou 2π aí, ó. Então, num período de 0 a 360 graus, ou 2π, eu tenho 6 calotas iguais. Se são 6 iguais, cada uma é equivalente a um sexto né? Um sexto de 360, que dá 60 graus. Né? Cada diodo conduz 60 graus, só que ele não conduz só 60. Ele conduz 60 com uma, ó. Aqui, ó, D1 conduz 60 graus junto com D6 e 60 graus junto com D2. Não importa se está conduzindo com um ou conduzindo com outro. Importa que ele conduz durante 120 graus. Tá certo? Então, se ele conduz 120 graus, num período de 360, então ele conduz um terço do período total. Se eu calculo a corrente total, pegando essa área aqui e divido pelo período, né, calculo a tensão média, divido pela resistência da carga, eu tenho a corrente média, e se eu dividir ela por 3, eu tenho a corrente média em cada diodo. Tá? E eu estava dizendo aqui, eu me perdi, para calcular a tensão média, eu calculo uma calota dessa, a área de uma calota dessa, e multiplico por 6. É aquele processo de integração, né? Digamos que eu queira fazer usando a linha AB, tá? Eu vou pegar essa senoide aqui, cara, e integrar de esse ângulo aqui, ó, até esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é 60 graus da senoide AB, tá certo? Se vocês verificarem aqui, ó, aqui está 90 graus, menos 30, 60, já que o período total aqui, ó, esse intervalo total aqui, não período, esse intervalo é 60, essa metadezinha aqui é 30, essa outra metade é 30. Então, 90 menos 30 é 60, e 90 mais 30 é 120. Então, eu vou integrar de 60 até 120 graus. Aí eu calculo uma calotinha dessa, multiplico por 6 e divido pelo período, tá certo? Eu tenho o valor médio da tensão na carga. Pego esse valor médio de tensão da carga, divido, aplico a lei de Ohm, né? Divido pelo R, tem o valor médio da corrente. E divido por 3, eu tenho o valor médio da corrente em cada diodo. Tá? O que eu estava mostrando antes aqui, ó, era isso aqui, ó, que é importante a gente considerar. Esse amarelinho aí, ó. Deixa ele aí, ó. Esse amarelo, gente, observe aqui, ó, eu tinha desenhado essa linha aqui, ó, ela estava vermelha antes, agora eu coloquei ela tracejada, como a forma de onda de corrente na carga nesse gráfico aqui, tá? Nesse gráfico aqui. E essas ondas amarelas que estão aqui estão representando a forma de onda na linha B.
que é a linha B? Linha B é essa linha aqui, ó. Eu escolhi arbitrariamente a linha B, podia ser A, B ou C. Tá certo? Eu quis fazer com a B. É a forma de onda da corrente da linha B. Tá? Guarda bem, forma de onda da corrente da linha B. Não é forma de onda de corrente no diodo, nenhum diodo, nem na carga. É como se eu estivesse vendo a forma de onda aqui na linha B, aqui, ó. Como é que a gente observa isso na prática? Você colocaria aqui um resistorzinho, um sensor de corrente, de tal bem pequeno para não alterar o valor da corrente, mas captar a corrente, porque o osciloscópio mede tensão, né? Então tem que ter uma queda de tensão. Então tem uma corrente ali que tem um certo formato, eu coloco o osciloscópio, ela vai verificar a tensão do mesmo formato, porque vai ser sobre o elemento resistivo, que é um dispositivo linear. Então, aí eu vejo a forma de onda, que no caso é essa aqui, ó. Agora vocês têm que entender o seguinte, por que é essa aqui? Observe o seguinte, vai ter corrente na linha B em dois intervalos. Quando o diodo D3 conduzir e durante o período que o D3 conduzir, tá certo? A corrente vai passar por aqui, ó. Veja bem, enquanto ele estiver conduzindo, a corrente passa por aqui. E também no outro intervalo, quando o D6 conduzir. Quando o D3 conduzir, ela está vindo por aqui, e quando o D6 conduzir, ela está vindo por aqui. Não são em intervalos iguais. Como eu disse, no mesmo braço da ponte, não pode ter dois diodos conduzindo, é impossível. Né? A corrente não pode, não há como haver corrente entrando no polo de uma fonte, saindo de um polo de uma fonte, entrando no mesmo polo de uma fonte. Né? Bem, então olha aqui, ó. Nós sabemos que, como é a linha B, é só olhar no mapa quando o D3 estiver conduzindo e quando o D6 estiver conduzindo. D3 é o vermelho aqui, ó. D3 vai conduzir nesse intervalo aqui, ó. É só levar lá em cima o início e o final e desenhar a forma de onda que tem o mesmo formato da tensão da carga ou da corrente na carga. Então, essa ondinha que está aqui, ó, é a forma de onda de corrente de D3, aquela mesma amarelinha que estava lá naquele gráfico cheio de cores diferentes. E esse aqui? E esse aqui, ó, é o da linha B também, quando o D6 estiver conduzindo aqui. Porque vai ter corrente nesse braço aqui, ó, nesse fio aqui, ó, quando o D3 estiver conduzindo, mas também quando o D6 estiver conduzindo, conforme eu já disse. Então, o D6 é o vermelho que está aqui, ó. Então, quando ele estiver conduzindo, vai ter corrente. Só que você tem que lembrar que, para a linha B, ela tem sentido contrário. Por quê? Porque quando o D3 conduz, ela vem, olha só o sentido que eu estou mostrando aqui, ó, ela vem por aqui, e quando o D6 estiver conduzindo, ela está retornando por aqui. Portanto, as correntes de linha são alternadas, elas têm sentidos opostos. Então, nesse intervalo aqui, para o diodo, a corrente é positiva, porque a corrente em diodo é só positiva, mas para a linha B, ela é negativa, ou tem sentido contrário da corrente do diodo D3, só isso. Então, D3 conduz, dá essa onda aqui, D6 conduz, dá essa aqui. Então, dessa onda aqui, uma tensão alternada. Isso quando passa por um filtro, quando você tem um circuito que consegue filtrar ela passa a ser uma senoide. Tá? E essa senoide a gente chama de onda fundamental, ou componente fundamental da onda, dessa onda amarelinha aí. Qual a importância disso? É que a corrente numa linha, ou na outra linha, ou em qualquer linha, é alternada. E qual que é a vantagem da corrente ser alternada quando se trata de um circuito no secundário de um transformador? É que não há saturação do núcleo do transformador. Nós sabemos que um dos motivos que produz grande perda em um transformador é a saturação. É a curva de saturação, aquela curva que você já conhece. Aquela curva ali, quanto mais fechada ela for, menos perda de energia tem. E se há menos perda de energia no transformador,
além de não estar perdendo energia, né, que é desperdício, ele não vai esquentar. Então, ele vai ter uma performance mais normal. No caso do transformador, no caso do retificador de meia onda, que vimos na aula passada, não tinha essa característica, não. E a corrente do diodo é a mesma da corrente da linha, ela é contínua. O retificador trifásico de meia onda tem uma corrente contínua, tanto no secundário, quanto nos diodos, quanto na carga, e satura o núcleo. Se você, por exemplo, montar um circuito desse no laboratório, se nós tivéssemos aulas práticas reais, vocês iam ver que o transformador ia esquentar muito, e que o transformador desse sistema aqui não esquenta nada. Por quê? Quer dizer, esquenta um pouquinho, né? Porque não é só essa questão que produz perda nele, né? Mesmo se aplicasse uma senoide purinha, mesmo assim tinha esterese lá, a curva de esterese é pequena, né? Mas ela existe, ele esquenta de qualquer forma, mas não vamos não vamos culpar o retificador por isso, nós vamos culpar o próprio transformador. Então, uma das vantagens desse retificador é essa, né? É não a perda de energia no transformador. Agora, tem outras e outras, né? Por exemplo, a onda é mais plana, a corrente é mais pura, né? Vamos dizer assim, o valor médio é maior. Quando o valor médio é maior, o que você ganha com isso? Você ganha que vai usar diodos de corrente menor, né? Se você quer, por exemplo, um retificador, digamos que você vai fazer um processo de eletrólise de alumínio, precisa lá de 3.000 amperes, que não é um valor muito baixo. Aliás, desculpe, não é muito alto. Tem corrente de eletrólise que dá 30.000 amperes. Mas vamos pôr um valor 3.000 amperes lá. 3.000 amperes. Como é que você vai conseguir diodo de 3.000 amperes? Né? E se conseguir, deve ser uma fortuna, né? Mas se conseguir diodos de 1.000 amperes, é mais tranquilo, né? É mais barato 3 de 1.000 do que um de 3.000, né? E quando queima, por exemplo, você vai queimar um de 1.000, não um de 3.000, né? Que é uma das coisas que pode acontecer também. Então é mais prático. Além das qualidades, assim, digamos, técnicas, né? A onda é mais pura, você tem um rendimento melhor, quer dizer, uma tensão maior, um rendimento menor, uma potência maior. E tem outras coisas que nós vamos falar depois, que é a questão do fator de potência, se tiver tempo. Então, tem várias e várias vantagens quando o retificador é trifásico de onda completa em ponte, tá certo? Eu acho que já chegou no final da aula, né, gente? A aula passa tão rápido, nossa. Mas é isso aí. Na aula que vem, nós vamos ver o retificador com tiristor, tá? Que não é que está sendo usado mais o retificador com tiristor, não, tá, gente? Ultimamente, os retificadores polifásicos mais usados são os com diodos, porque você consegue a retificação. Quando você quer uma tensão fixa, né, com essas características que eu passei para vocês, vocês vão ver retificador com diodo. Existe muito retificador com diodo aí. Para ser com tiristor, ele é quando você quer controlar. As cargas que usam tiristores controlados, ou a carga que usa tiristor controlar, retificador controlado com tiristor, mais comum é o motor de corrente contínua. Né? Há uma tecnologia muito grande em cima disso, só que os motores de corrente contínua estão sendo deixados de ser utilizados pelas suas características não serem muito boas, né? E pelo fato de que os motores de indução terem controles mais desenvolvidos atualmente. Então, antigamente usava o motor de corrente contínua, com tiristor, porque não se conseguia controlar os de indução. Não tinha tecnologia para isso, agora tem. Então, não justifica. Né? A não ser em situações assim que os MOSFET de potência ainda não atendem. Né? Para motores assim de potências elevadíssimas, né? Milhares de amperes ainda usa tiristor para isso, mas daqui a uns anos vai deixar de existir também, e vai acabar os motores de corrente contínua. Hoje, em tração, né, em máquinas de tração, por exemplo, metrô e outras máquinas de tração, ainda usa motores grandes de corrente contínua, ainda usa os tiristores. Mesmo esses que usam os tiristores,
tem um retificador controlado lá na armadura dele, mas o campo é alimentado por um retificador com diodo, né? Em resumo, os diodos, os retificadores de diodo, principalmente esse que a gente viu hoje, provavelmente o mais usado. Mas é importante vocês entenderem como se processa o controle quando se coloca tiristor. A necessidade é de a gente ficar vendo, como a gente fazia antigamente, um estudo muito aprofundado, né? A não ser por questões assim de análise, quando a gente quer desenvolver, a gente se desenvolver no processo de análise do circuito, é que a gente tem adotado, né? A gente desenvolveu o raciocínio, digamos, abstrato, quando está analisando o comportamento do circuito, ele é muito bom. É bom para a gente, mas não estamos com tempo de sobra para isso, não. De sobra, não. Suficiente para isso, não. Então, eu vou mostrar na aula que vem como funciona o retificador, e o que der para fazer, a gente faz. Não vai dar para aprofundar muito. Se alguém quiser entender a fundo isso aí, a apostila que eu passei para vocês tem esse estudo lá, bem aprofundado, tá? Aí, se um dia precisar, vocês vão lá, né, e dão uma lida lá. Beleza? Fechar a aula, parar a gravação.